Ainda no nosso gráfico, a gente poderia pensar em algumas coisas. Primeiro, é fácil se eu pensar em calcular o limite dessa função quando x tende a 2, por exemplo. Bom, nada me impede de substituir o 2 na minha função, então o limite quando x tende a 2 é 1. Para qualquer valor, eu não tenho nenhum problema em calcular isso aqui, desde que ele esteja aqui no domínio. O nosso problema de calcular o limite seria calcular o limite em zero. Como eu poderia fazer limite da minha f de x quando x tende a zero? Tá aí a dúvida. Bom, pensando na função, eu tenho isso daqui. Limite do módulo de x sobre x quando x tende a zero. Mas isso não me ajuda. A gente já sabe que isso é uma indeterminação, porque isso vai dar zero sobre zero, mas eu não consigo simplificar nada aqui. Então, como é que a gente pode pensar em fazer esse limite? Olhando o gráfico, fica bem tranquilo a gente tentar imaginar o que acontece com a minha função quando eu estou próximo de zero. Vou colocar uma anotação diferente aqui. Números negativos, vamos falar à esquerda. À esquerda do zero. A notação que a gente usa é assim, ó. Limite quando x tende a zero pela esquerda. Númerozinhos, tem um número com um menuzinho ali, f de x. O que acontece quando a gente está próximo de x, próximo de zero, mas menor do que zero? O meu zero está aqui, então eu teria que estar aqui assim. O que acontece com a minha função quando eu estou aqui assim? Bom, o resultado da minha função, eu estou próximo de menos 1. Então, se eu estou à esquerda do meu zero, eu estou próximo a menos 1. E a direita? A direita do zero. A gente coloca um maisinho para representar a direita, então seria limite da minha função quando o x tende a zero pela direita. Bom, vamos olhar o nosso desenho. Se eu estou próximo de zero, um pouquinho maior do que zero, à direita, a minha função está onde? A minha função está aqui em cima. Se ela está aqui, ela está próxima de quem? Ela está próxima de 1. Certo? Então, reparem aqui, se eu tiver à esquerda do zero, o meu limite dá menos 1. Se eu tiver à direita do zero, o limite dá 1. Bom, claramente esse número é diferente desse número, então o que a gente diz? A nossa conclusão é que o limite da minha função quando x tende a zero não existe. E o símbolo de não existe é esse ezinho invertido. Não existe limite da minha função. Por quê? Porque o que a gente chama de limites laterais dão números distintos. Então, para a gente ter que o limite existe, esses limites que a gente chama de laterais, que é a esquerda e a direita, eles têm que dar o mesmo número e não acontece. Então, essa função não tem limite quando x tende a zero.